Olá, meus irmãos da TV Nova Luz, a TV criada para iluminar os nossos dias. Estamos de volta na quarta videoaula sobre o que é o Espiritismo. É uma tentativa maravilhosa de responder todas as dúvidas que tenhamos sobre a doutrina dos Espíritos. Essa doutrina será capaz de orientar as escolhas melhores para esta existência. Plagiando um dizer bíblico, eu diria: de que me adiantaria ganhar o mundo inteiro e não ser feliz? Hoje é a nossa quarta aula, repetindo, sobre o que é o Espiritismo, e Kardec, com o seu bom senso, questiona. Se você quer construir uma casa, confia esse trabalho a um músico? Se estiver enfermo, permite ser tratado por um arquiteto? Casa tem um processo na justiça, procuraria para lhe ajudar um dançarino? Olha que perguntas interessantes. Se você quer construir uma casa, você procura um arquiteto. Se você quer construir alguma coisa, você procura um especialista naquela coisa. E, finalmente, quando se trata de uma questão de teologia, alguém iria pedir a solução para um químico? Ou um astrônomo? Claro que não. Ninguém pode ser bom juiz naquilo que está fora da sua competência. As ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria que se pode manipular à vontade. Os fenômenos que ela produz têm por agentes as forças materiais, óbvio. Os fenômenos espíritas, no entanto, têm como agentes inteligências que têm independência, ou seja, são independentes. Eles têm livre-arbítrio e não estão sujeitas aos nossos caprichos. Por isso que Chico Xavier, tão sabiamente, nos diz que o telefone chama de lá para cá. Às vezes a gente pode chamá-los, mas eles vêm se eles quiserem. Prestemos atenção nesse axioma da ciência. Não há efeitos sem causa. E os efeitos mais vulgares podem nos conduzir a soluções dos mais difíceis problemas. Se Isaac Newton, cientista inglês, não tivesse prestado atenção à queda de uma maçã, se Luigi Galvani, físico e filósofo italiano, tivesse repelido a sua serva quando esta lhe falou das rãs que dançavam no prato, talvez ainda estivéssemos sem conhecer a admirável lei da gravitação universal e as fecundas propriedades da pilha elétrica. Kardec nos mostra, meus irmãos, que às vezes uma descoberta muito importante da ciência começa com uma observação, uma simples observação. O fenômeno burlescamente designado sob o nome de dança das mesas não é mais ridículo que a dança das rãs. E talvez encerre alguns desses segredos da natureza que, quando se tem a chave para explicá-los, revolucionam a humanidade. Antes de se inventar o microscópio, alguém suspeitaria que existissem esses milhares de animalzinhos que causam tantos estragos à economia? Quem, há bem pouco tempo, poderia pensar que uma só gota de água límpida encerrasse milhares de seres, cuja pequenez extrema nos confunde
a imaginação. Veja bem, meus irmãos, o que Kardec está colocando, que o progresso nos enseja descortinar coisas maiores. Ora, meus amigos, onde está a impossibilidade material de haver no espaço seres que escapem aos nossos sentidos? Teremos, por acaso, a ridícula pretensão de saber tudo e dizer que Deus nada mais tem para nos revelar? Segundo as pesquisas de Allan Kardec, os fatos que ocorrem com a presença dos espíritos são de duas naturezas, espontâneos e provocados. Entre os fatos espontâneos estão as visões e as aparições, como também os ruídos, os barulhos e as movimentações de objetos sem causa material. Esses são os fatos espontâneos. Você pode, de repente, ver algum espírito, ouvir algum barulho provocado em algum ambiente, até quem sabe por você mesmo, na doação do ectoplasma. E os acontecimentos ou fatos provocados são obtidos por intermédio de médiuns, que são pessoas que sentem a presença dos espíritos e se comunicam com eles. Se os fenômenos espontâneos deram prova de inteligência, porque respondiam ao pensamento com inteira liberdade, podemos concluir que, se todo efeito tem uma causa, o efeito inteligente tem uma causa inteligente. Não lhe parece óbvio? Kardec faz uma analogia do fenômeno mediúnico com os aparelhos do telégrafo, que emitem sinais e transmitem o pensamento. Claro que esses aparelhos, que podem ser de ferro ou de madeira, não são inteligentes, mas sim movidos por uma inteligência. É o homem que movimenta o aparelho. Os espíritos informaram, através dos médiuns, que uns são muito felizes e outros muito desgraçados, que não são seres à parte da natureza. Vou repetir, os espíritos não são seres à parte da natureza, e sim as almas daqueles que já viveram na Terra. Aqui deixaram o seu invólucro corpóreo, ou seja, o seu corpo, e hoje povoam os espaços. Os desencarnados nos cercam, nos acotovelam sem cessar. E dentre eles, cada qual pode, por sinais incontestáveis, reconhecer seus parentes e amigos que conheceram na Terra. Olha que interessante a gente meditar sobre isso, saber que os nossos queridos, os nossos amigos desencarnados podem nos visitar, estar conosco, marcar a sua presença muitas vezes, estando nós encarnados e eles desencarnados. Meus irmãos, que maravilha saber, com tanta clareza, que a vida tem noção de continuidade, que podemos nos comunicar com os nossos amigos e familiares quando deixarmos a Terra e ainda circular entre eles, podendo até se tornar visível. Os desencarnados possuem um corpo chamado de perispírito, que é uma espécie de corpo fluídico, vaporoso, diáfano, invisível no estado normal, que em certos casos, e por uma espécie de condensação ou disposição molecular, pode se tornar momentaneamente visível e mesmo tangível. Isto é, meus irmãos, temos a possibilidade da materialização. No futuro, nós faremos isso com muita facilidade.
Agora, para nós é muito difícil, porque estamos engateando nesse processo de conhecer a dimensão espiritual. E esse invólucro semimaterial do espírito, com suas propriedades, lhe dá condições de produzir diferentes fenômenos, pelos quais ele se manifesta quando possa. Um estudo mais completo sobre os espíritos revelou que eles podem transmitir os seus pensamentos por sons articulados que se fazem ouvir, seja no ar, seja no interior do órgão auditivo, seja pela voz do médium, seja pela vista, por desenhos, pela música e por muitos outros meios. A pergunta que não quer se calar, ou que não queria se calar, era: o fenômeno inteligente poderia ser um reflexo da inteligência do médium, ou de quem o interrogava, ou mesmo de alguns dos assistentes? Sim, poderia. Mas ocorria outros fatos inteligentes bem diferentes, tais como as respostas obtidas estavam fora do alcance intelectual dos médiuns e dos assistentes. Outras vezes, o médium escrevia em uma língua que ninguém envolvido no processo conhecia. Então, essa dúvida, se no processo mediúnico, aquilo que está se manifestando seria a inteligência do próprio médium ou a inteligência dos assistentes, Kardec refuta que poderia sim. Mas muitas vezes isso não ocorre, porque o espírito traz uma língua que ninguém dos assistentes ou do grupo conhecia, traz línguas desconhecidas. Assistiu ainda médiuns que eram analfabetos, escreverem não só em sua própria língua, como também em vários outros idiomas. Kardec admite, no entanto, que a opinião sobre a interferência dos encarnados é racional, porque a mente humana tem poderes ainda desconhecidos. Dessa forma, os fenômenos deveriam exigir mais sagacidade da ciência para ser totalmente compreendido, não acha? Isso é uma pergunta que Kardec faz, porque ele diz: se realmente existe uma interferência do médium, ou se o ser humano tem um poder tal que pode falar coisas que ele nunca conheceu, então aí que a ciência deveria pesquisar mesmo o que está acontecendo, e não, a prioramente, dizer que é uma fraude. Queridos irmãos e irmãs, não sejamos levianos. Estudemos bastante para compreender as possibilidades de nossa mente e aprender a distinguir o fenômeno anímico do fenômeno mediúnico. Estamos muito longe de saber tudo. Devemos procurar, com muita humildade e persistência, conhecer melhor a realidade espiritual que nos cerca. Faço minha as palavras de Clarice Lispector: chegará um instante em que me darás a mão, não mais por solidão, mas como eu agora, por amor. Traduzindo esse chamamento de Lispector, nós dizemos que a gente procura muitas vezes a doutrina espírita por dor, por solidão, mas há de chegar um tempo que nós procuraremos apenas por amor a essa causa do bem. Vamos nos dar a mão nessa tarefa inadiável de divulgar Jesus, Jesus no coração das pessoas. Muita paz, meus irmãos, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.